Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, enfim, a hora que vocês estiverem vendo, me vendo, né? Olá, pessoal do oitavo ano. Seguinte, lhes, certo? Estamos entrando num assunto, né? Eu não posso mexer a câmera, mas aqui está, beleza? Guerra Civil Americana. A gente estudou a independência, beleza? Só que depois da Guerra da Independência, teve a Guerra da Secessão. Guerra da Secessão, ou de secessão, ou seja, separação. Quando a Carolina do Norte ficou mordida com o governo, resolveu se separar e outros estados acompanharam ela. Beleza? Isso também se remete ao momento das eleições para presidente nos Estados Unidos, certo? Que, inclusive, quem ganhou, certo, foi o presidente Lincoln, quer dizer, foi eleito o presidente Lincoln, né? O gatão do momento, certo? Então, é o seguinte, lhes, né? Vamos entrar nessas tretas, beleza? Que mataram mais de 600 mil pessoas, certo? Pessoal, nas primeiras páginas aqui do livrinho de vocês, certo? Fale o seguinte, lhes, tem dois textos aqui, certo? Que eu vou dar uma lidazinha que fala a respeito, tá certo? Veja só que tem a ver com aqueles assuntos lá do sétimo ano, lembra? Do calvinismo, luteranismo, do anglicanismo, certo? Aquele negócio, você é rico, Deus não está castigando, não é coisa do demônio, é Deus que está lhe abençoando, o cara é pobre porque o cara está pagando os pecados do campo, o cão está agarrado no pé dele, aquele tipo de coisa. Tá? Vamos aqui, ó, vê só. Deus escolheu a América para que se construísse a sede do paraíso terrestre. Poxa. Por isso, a causa da América será sempre justa e nada de mal jamais lhe será imputado. Amém. Os colonos são os verdadeiros herdeiros do povo eleito, pois prestavam a santa fé, no caso os puritanos, que foram para lá, beleza? Nossa missão é liderar os exércitos de luz em direção aos futuros milênios. Beleza? Aqui, ó, puritanos. Vamos pular para outra. Certo? O wilderness e a fronteira marcaram profundamente o imaginário nacional dos Estados Unidos, permitindo reforçar o excepcionalismo norte-americano. Segundo esse imaginário, foi no Oeste que se construiu a nação norte-americana. Portanto, entender como os norte-americanos percebiam o seu próprio espaço territorial é importante para compreender como eles viam a si mesmos e as outras culturas. Beleza? O que isso quer dizer? Ou seja, eu sou abençoado, escolhido por Deus para desbravar esta terra, fazer ela frutífera, produtiva, e etc, e etc, certo? E o resto do povo que estava ali, que não queria se adaptar, ou não se adaptaram, não mereciam estar ali. Não eram, digamos, puros de coração, certo? Era o povo que tinha um diabo, ou selvagens, e etc e tal. Certo? Aí, dando um pinote para cá, vejam, nesse sentido, os norte-americanos iniciaram, anos mais tarde, mais precisamente em 1803, com a compra do território da Louisiana, seu processo de expansão, que se deu de forma rápida e consistente, definindo em menos de 100 anos o território hoje conhecido como Estados Unidos. Peraí. Focou?
Beleza. Tá certo? Passando por essa página aqui, nós temos uns conflitos armados, certo? Tipo que os caras que chegaram e tal, aquele negócio todo, o México é meu, o México é teu, metade é tua, metade é minha, não deu, certo? Rolou bala, certo? E, vejam só, os habitantes dessa região, durante a Guerra da Independência, decretaram a independência do México. Ó, controlando totalmente os mexicanos. Passaram 10 anos independentes, tendo depois aceitado incorporar seu território à nação americana. Certo? Pulando para cá, no Tratado de Guadalupe Hidalgo, certo? Que também estabelecia a anexação de outras nações como Califórnia, Utah, Nevada e Novo México. Em contrapartida, os Estados Unidos pagaram 15 milhões de dólares aos mexicanos, beleza? Nesta paginazinha aqui, o que é que vocês estão vendo? Ó, cabanas indígenas, certo? Neste processo, né? Vocês já viram no Pica-Pau e em outros desenhos ou filmes que dizem para o oeste, meu jovem, para o oeste, certo? Então, aquele negócio. Existem conflitos, muitos conflitos entre várias tribos. Diferentemente do processo aqui, quer dizer, não que nos Estados Unidos não tenham tido, certo? Como é que eu vou dizer? Um processo de colonização, de exploração. Teve sim nos Estados Unidos. Tanto de povoamento quanto de exploração, né? Mas para esses lados aí, Texas, Louisiana, Novo México, entre os lugares. Tiveram a ajuda de outros caras. Mas, enfim, todavia, vamos embora. Tá certo? Então, ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Que os índios, eles não foram escravizados, eles não foram presos, etc e tal. Não, eles foram simplesmente varridos da face da terra. Eu disse a vocês, né? Nem sempre história é bonita, é cheia de aventuras e tudo mais. Né? Tudo foi construído em cima de muito escravismo, muita morte, exploração e guerras. Né? Aqui, vamos pular para cá, daqui a pouco eu chego aí, viu? Só estou fazendo na página 171, certo? Em 1803 foi comprada a Louisiana, que pertencia aos franceses, e correspondia boa parte à região central americana. Pula para cá para baixo. Relações diplomáticas. Ao mesmo tempo que comparavam as regiões americanas, passavam a usar também relações políticas, tanto externas quanto internas, para adquirir territórios, aumentando seu poderio econômico. Consequências do expansionismo, na página 172, tá certo? Daqui a pouco eu chego nas tretas. Região Norte, Região Sul. Para não prolongar o vídeo, ficar de 30 minutos, meia hora, 15 dias, é o seguinte, olha, vou resumir a história, certo? A princípio, o norte dos Estados Unidos era próspero, moderno, assim como tudo acontecia no meio desses povos no século XVIII, ou seja, a maquinação, a revolução industrial, certo? Ou seja, linhas de trem, jornais, telégrafo, blá 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 e etc e tal, certo? Quanto ao sul, certo? Era de propriedade agrícola, monocultura, ou seja,
uma cultura só, ou era só algodão, 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 e depois mudava só para milho, 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 né? Mas a princípio algodão. E outra coisa, trabalho escravo, que foi um dos principais motivos para o pau comendo centro, bala, certo? Inclusive isso deu muita confusão, mundo afora, principalmente no Brasil, que foi acho que o último país a se desfazer da escravidão, certo? Então, vamos para frente, certo? E os ânimos ficaram exaltados mais ainda, com raiva do ódio da cebola roxa, entre o norte e sul, com a ocupação do Kansas e Nebraska, que isso gerou várias milícias, ou seja, grupos armados que eram contra isso e muitas vezes até se combatiam, certo? Ou seja, também isso com dado direito, certo? Pelo norte, certo? Essas ocupações. Então, outra coisa que era muito séria também, Abraham Lincoln, o gatão que eu disse para vocês, certo? O que acontecia? A galera lá do norte, mano, tá ligado? Os caras do norte diziam o seguinte, que o cara era mó treta, mó 71, mó treteiro. O que acontece? Abraham Lincoln, ele era contra a escravidão, certo? Mas a favor do progresso. Vamos chamar ele de abolicionista, certo? Um cara que era contra a escravidão. Mas, logicamente, que os caras não iam aceitar isso, certo? Então, a Carolina do Sul, que se transformou nos Estados Confederados, ó, entender, né? Separação, certo? E, como é que se diz? Como eu estava falando das batalhas e outros conflitos sangrentos, né, que resultou na morte dessas 600 pessoas, é mais morte que no Vietnã, e na Segunda Guerra, se eu não me engano, mais ou menos. Mais americanos morreram nesse conflito do que lá. Certo? Porque era guerra de trincheira. Quando tu não morre na trincheira, você morre para sair da trincheira. E quando você não morre ferido na trincheira, ou ferido ao sair da trincheira, você entrincheirado ali, você ou morre de fome, morre de doença, desgraça, que foi o que aconteceu na Primeira Grande Guerra Mundial, né, que vocês vão estudar lá no 9º ano, Deus quiser, tudo vai se normalizar, essa desgraça vai sair, show, tá? Vamos pra frente, tá certo? Vamos lá. Outros, aí o seguinte, certo? Aconteceu o que vocês já estão sabendo, né? O Sul derrotou, o Norte derrotou o Sul, e no caso, aí, como os caras não queriam largar a mão do escravismo, aí meu professor, como? Por quê? Os caras eram tão maus, desgramentos, miseráveis? Sim e não. Por quê? Seguinte, cara, tu tem 20, 30, 50, 100 pessoas trabalhando para ti. A base, não existe salário, é só comida. São escravos. Então, ou seja, da noite pro dia, o cara chega pra tu e diz, olha, acabou, solta os caras. Outra observação, é porque os caras são legais? É porque os caras são bons? Por causa dos maus tratos que os escravos sofriam? Aquelas pessoas, ou seja, são seres humanos no poder de outro ser humano, tratado feito bicho, feito cachorro, feito jumento? Sim e não. Eu vou dizer, o sim, tem gente que se importava e tal, aquele negócio todo. Mas porém, o não, por quê? Aquele negócio, se você é escravo, você não recebe. Se você não recebe, você não compra. E se você não compra, os caras não ganham. Entendeu? Fazer o quê? Capitalismo, pessoal. Né? Capitalismo selvagem, porém, capitalismo. Né? Os primórdios capitalistas, certo? Então,
O presidente Lincoln fez o seguinte, disse, rapaz, já os cabas estão teimando ainda. Pera aí, os caras, ó, fecharam os portos, certo? E os caras começaram a ter vários e vários prejuízos, certo? Fora isso, a fechada dos portos, o embargo econômico, certo? Ainda tinha a lei do confisco, que os caras tinham direito de ir lá e, ó, confiscar as terras dos revoltosos. Pois é. Aí só... Ou seja, o povo do sul só levando lapada. E confiscando a terra da galera, logicamente, os escravos iam ser soltos. Certo? Bom, aí já em 1865, acabou-se tudo, essas bagaceiras tudinho. E o sul totalmente destruído, praticamente falido, a abolição dos escravos, né? Pela 13ª emenda à Constituição Americana. Mas não acabou por aí, pessoal, certo? Caso parem, é o time da câmera, que deu o tempo, viu, pessoal? Certo? Aí qualquer coisa, eu boto a parte 2, tá? Bom, continuando, aqui na página 180, cresceu os movimentos de não aceitação